muitas vezes, né, o programa de simulação é isso, é ir lá, calçar a bota, ver como é que o animal está ingerindo. O animal indica para a gente. O comportamento ingestivo do animal, o que ele deixa no coxo é um indicador riquíssimo. Ah, mas eu não tenho colar, como é que eu vou fazer isso? Gente, é observação. Fala, ouvintes do Mais Rumen Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Bruno Emanuel Barreta, sou estudante de Medicina Veterinária aqui do CAV, da UDESC de Lages, Santa Catarina, e espero que vocês gostem bastante do episódio, assim como eu gostei de gravar. Não se esqueçam de curtir, deixar um comentário, deixar sugestões para os próximos temas e fiquem agora com a gravação. No episódio de hoje, eu vou conversar com o Clayton Zotti, um amigo aí, um professor, uma pessoa que eu admiro muito aí com seu profissionalismo aqui que tem no campo. Professor Clayton, melhor dizendo, seja bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Muito bom, Bruno. Olá, Bruno, a todos que nos ouvem. Bruno Barreta, é um prazer, né? Como você comentou, quando a gente se encontra, né? É muito prazeroso conversar com amigo e eu particularmente admiro pessoas que vai ser o final do que eu vou deixar uma mensagem hoje, mas admiro pessoas que tenham essa determinação e essa juventude e amor à profissão, como você tem mostrado, e contribuindo aí desde cedo na graduação com esses veículos para divulgar novas ideias e conhecimentos para todos os interessados. É um prazer. Clayton, eu gostaria muito que você falasse um pouco do teu background, de como é que foi tua história até hoje tá na Timac aí, ou talvez do dia que você viu um boi pela primeira vez na tua vida aí, como é que você pode falar dessa história aí para nós? Pois bem, Bruno. Então, eu sou do interior, né, de comunidade, no interior de uma cidade chamada Concórdia, em Santa Catarina, né. Meus pais eram produtores rurais, então eu me criei no meio, né. E aí, no ensino médio, eu já fui para o curso técnico, né, como você também o fez, o técnico agrícola, né. E foi onde um curso que deu a visão macro aí de toda a nossa área, né, de atuação da agropecuária, vamos contextualizar desse jeito, né? E então, a partir de lá, eu sempre tive mais paixão dentro da agropecuária para a área animal do que necessariamente as outras áreas que englobava a atuação no mercado do técnico agrícola, né? E aí eu prestei na UDESC, né, o vestibular para o curso de zootecnia, que na época era a primeira turma. Então, acabei sendo aprovado no vestibular e então eu cursei zootecnia na UDESC de Chapecó, né, no Centro Educacional do Oeste. Posteriormente, então, aí sempre a gente tinha curiosidade, né, e nós fomos muito estimulados pelos professores da época para buscar ainda mais conhecimento, né? Apesar de não ser tanto tempo assim, mas as condições eram bem diferentes do que hoje, o acesso à informação, cursos de pós-graduação, nós não tínhamos nessa região do estado. Então, motivo que me levou para estudar, fiz um mestrado no Instituto de Zootecnia, na área de ambiência e nutrição, e depois o doutorado na USP, lá de Pirassununga, do campus de Pirassununga, na Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, na área de nutrição de ruminantes, né? E com um período de sanduíche com o Tim McAllister, um microbiologista muito renomado nessa área de rumen, né? Aonde eu pude aprender algumas técnicas que foram cruciais para terminar a minha tese, claro, para ser edificante na minha carreira até então, né? Passado isso, eu fui para a universidade, prestei um processo seletivo na Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus de Xanxerê, no qual eu atuei como docente e professor dos cursos de zootecnia, medicina veterinária e também orientador do mestrado, até o ano passado, então fiquei 9 anos na instituição, e hoje eu trabalho então na Timac Agro, uma multinacional francesa com foco em pesquisa e desenvolvimento de produtos para a área da produção animal. Então é basicamente isso, e a gente é um eterno aprendiz da nossa área, e isso que nos deixa super feliz de cada dia aprender coisas distintas, né? E ver como a gente, no Brasil, tem gerado conhecimento, né, Bruno? É muito importante isso. Você já tive a oportunidade de ouvir
os outros episódios e fiquei maravilhado em ouvir os professores que você entrevistou, os colegas que estão em empresas também, são consultores, e o quanto eles têm feito, né, para a nossa agropecuária brasileira. Muito bom, Clayton. Por isso mesmo, desses 9 anos de bagagem aí de professor, que às vezes eu vou te chamar de professor, às vezes de Clayton Tá aqui, bem, então, fica à não... vontade. Antes só de nós entrar no tema, professor, o que que tu poderia dar de um aspecto geral tu falou que hoje tu tá atuando no desenvolvimento de produtos, né? Uhum. De uma maneira geral, como é que hoje acontece o desenvolvimento de um produto lá para a ponta, para um produtor, para uma empresa agropecuária? O que que você poderia dar de maneira geral assim para o público aqui? Muito interessante. Todo desenvolvimento de produto, claro, toda empresa tem um ramo, né, desenvolvimento de produtos e ele leva em conta muito a missão de cada empresa, né? Eu digo por que isso? Porque a gente vive atualmente numa conjuntura que desde os anos 2005 para frente nós tivemos um incremento exponencial das pesquisas e das necessidades de buscarmos, agora focando, né, na produção animal em si, seja animais não ruminantes ou ruminantes, nesses animais mais eficientes, nesses animais utilizando melhor o nutriente que chega no organismo dele. E aí a missão da empresa entra muito nisso, porque eu trabalho, então, atualmente numa empresa europeia e a gente sempre usa compostos, usa combinações, misturas de compostos minerais, compostos que têm a ver também com a parte de orgânica da planta, né, com compostos secundários do metabolismo da planta, para que haja, então, uma forma de você minimizar a ação de patógenos, para que haja uma forma de você manter melhor esse nitrogênio no corpo do ruminante, especialmente, que existe uma baixa eficiência de reter esse nitrogênio, bem como tornar o animal mais produtivo sem perder saúde, né? Então, assim, a missão da empresa envolve muito como que ela vai investir nisso e como que ela vai lidar as vertentes que ela vai atuar na ciência. Feito isso, então se seleciona os potenciais ingredientes aí que você tem, os princípios ativos, e se desenvolve testes centrais inicialmente, Bruno, como é de se imaginar, os testes para a área de pesquisa e desenvolvimento, eles iniciam in vitro, em laboratório, em escala reduzida, o qual tem um custo menor, né? E a partir disso você faz seleção daquilo que tem mais potencial para chegar no campo. Muitas vezes a gente tem super resultados in vitro, só que são concentrações que no campo não seriam possíveis do animal ingerir, não seriam possíveis de práticas de serem utilizadas. Então, posteriormente, selecionado isso, atendendo esse critério técnico, mas também que tenha potencial de chegar no campo, aí se vai para frações mais de estudos in situ, estudos in vitro envolvendo dinâmicas de fluxo contínuo ou não, na parte de fermentação ruminal, por exemplo, e posteriormente se vai para os estudos em vivo e se distribui isso em várias regiões do país, em várias regiões do mundo, que é o que as empresas que atuam no desenvolvimento global de pesquisas acabam fazendo. Então é dessa forma, resumidamente. Feito isso, então se valida cientificamente a nova tecnologia, digamos assim, aquele novo produto, o qual então é sim criado toda uma cartilha, todo um posicionamento desse produto para fazer com que ele então tenha o uso corretamente, as doses corretamente recomendadas para o cliente final, lá para o produtor, para a fábrica de ração, para a premixeira, enfim, né? Então é basicamente isso que a pesquisa e desenvolvimento exige. São muitas vezes projetos que levam um tempo considerável para ocorrer, né? E são projetos então que acabam nem sempre chegando as pesquisas, é claro, tornando-se um produto, mas sim são projetos que têm muito investimento de massa cinzenta, tem muito fósforo queimado em cima desses projetos, certo? Tem muita energia despendida e o que é importante, né? A gente saber o seguinte, pessoal, a gente costuma bater no peito e falar, eu sou dessa profissão, então é a melhor profissão do mundo. Na verdade, o que a gente vai levar, o momento que nós formos trabalhar como consultor para um produtor rural, numa companhia,
independente de onde a gente estiver, numa universidade, nós precisamos de equipes multidisciplinares. É assim que surge um produto. É assim Muito que surge um bom. produto. Cada país tem uma burocracia, cada país tem um imposto atrelado àquilo, existe uma legislação que rege sobre aquilo, um ministério e uma pessoa, um fiscal, que você tem que estudar todos os trâmites para deixar esse produto viável corretamente e também que ele siga todos os ritos, uma vez que ninguém vai lançar nenhum produto que tem alguma substância proibida naquele país. Não faz nenhum sentido. Então, a gente precisa de equipes multidisciplinares, e é isso que a gente vai encontrar, né, no campo, e precisa de todo mundo. Todo mundo tem um papel crucial em qualquer projeto do P&D. Resumidamente, em aspectos genéricos, é isso, Bruno. Muito bom, professor. No final aqui, acho que a gente vai falar de novo de produtos, de tecnologias. E Uhum, agora, entrando no tema da nossa conversa, professor, apenas para uhum, dar um overview aí para o pessoal, o, o assunto desse episódio surgiu algumas semanas atrás, quando eu vi que o professor foi convidado para ministrar um mini curso na zootecnia lá de Chapecó, no CEL, no Centro de Educação do Oeste. E aí eu falei, vamos aproveitar que o professor está aí já engajado com esse tema e vamos gravar um episódio sobre isso. Então a gente vai se propor aqui a abrir a caixa preta aí da acidose ruminal uhum. dos bovinos, e a primeira pergunta, professor, aqui que eu trago para nossa discussão é o que a gente pode entender como a definição de acidose ruminal, como é que a gente pode introduzir esse assunto aqui para os ouvintes também. Uhum, uhum. Perfeito, Bruno. Exatamente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse tema no doutorado, né? A gente estudou exatamente isso com animais canulados no rumen, então é um tema que diariamente eu tenho me aperfeiçoado estudando o que os grandes cientistas, as grandes universidades do Brasil, inclusive, têm desenvolvido de conhecimento a respeito disso. O que é acidose? Bom, a acidose nada mais é do que um desequilíbrio entre a quantidade de ácidos orgânicos a quantidade produzida, e a capacidade de ser absorvida, ou essa quantidade ou esse ácido orgânico ser passado para o trato gastrointestinal inferior. Então, é um acúmulo momentâneo. Esse momentâneo tem um parênteses aí, porque dependendo de alguns fatores que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho, ele pode durar horas, 1 hora, 45 minutos, ou ele pode durar quase 40, 50% do dia desse animal. Então é isso que é acidose, é um desequilíbrio entre a quantidade de ácido gerado e quanto que esse ácido é capaz de ser metabolizado ou retirado ali do rumen retículo, certo? O que envolve isso, Bruno? A acidose, como é que faz o diagnóstico dessa acidose, né? O grande problema, a gente vai na literatura, e eu já fiz muito desse exercício, os ouvintes devem ter feito isso também, ir para a literatura e buscar quanto que é realmente, quanto que a acidose afeta o rebanho, né? E é muito difícil a gente saber, porque ela ocorre numa, né, claro, no estômago, no rumen retículo do animal, e a gente não tem acesso facilitado a isso. É muito difícil de ter realmente esse diagnóstico, sabe? Por conta que, ao contrário de outras doenças metabólicas, aí, uma metrite, uma retenção de placenta, mastite, propriamente uma cetose, você tem meios na fazenda de determinar por indicadores distintos, e você dizer assim, não, esses animais estão com esse distúrbio momentâneo relacionado ao metabolismo energético, ou relacionado ao metabolismo de minerais, como uma hipocalcemia, por exemplo. No entanto, a acidose, como é que eu sei que o animal está em acidose, né? Existem como saber isso, né? Especialmente você aí está concluindo o curso de veterinária, né? Estuda as técnicas de ruminocentese, né? Para coletar uma fração do líquido, do fluido ruminal do animal, e consequentemente determinar esse pH. É algo dolorido para o animal, é algo que exige uma certa técnica que pode causar uma inflamação no animal. Essa vaca vai quebrar leite, se for uma vaca de leite, né? No gado de corte é ainda mais difícil esse manejo, então a gente acaba ficando órfão disso, sabe? A gente acaba ficando órfão. Quando a gente vai para a literatura, a gente vê que, assim, dados
principalmente europeus, alguma coisa americano, vai variar de 20% a 40% do rebanho leiteiro que tem acidose, a acidose afeta esse rebanho. No entanto, muitos desses artigos realizaram a coleta desse fluido ruminal via sonda esofágica, o que acaba tendo uma certa contaminação aí, né, da fração da alíquota coletada, principalmente uma contaminação com saliva, e acaba não sendo o real pH. Assim como na ruminocentese, às vezes você vai fazer uma punção ali, vai retirar uma parte alguns ml de fluido ruminal e vai fazer o pH. O pH pode dar lá 5,9, mas é momentâneo ali. Você pode ter pego um momento que você não tem exatamente o conhecimento de quanto que perdurou por 5,9, que não seria nenhum desafio, assim, esse pH, especialmente para animais criados da forma comercial como a gente tem hoje. No gado de corte, Bruno, o professor Danilo Millen, né, publicou no último questionário que ele aplica para os nutricionistas de gado, os nutricionistas de confinamento, né? E está lá na publicação dele que é o segundo maior distúrbio metabólico, a ocorrência, é o segundo distúrbio metabólico mais predominante, perdendo apenas para pneumonia, com 11,4%, sabe? Então, assim, afeta o rebanho, a gente sabe que afeta, 11,4% é muito, é pouco, nos bovinos confinados, em termos de gado de corte. 20%, 40% desse rebanho de leite. Lembrando que afeta principalmente nos 2 a 4 meses pós-parto, quando a vaca tem aquele consumo, aquele incremento no consumo de matéria seca, né? Então, isso está muito relacionado a dietas de transição e etc. lá, desde do pré-parto, né? Da fase de dieta seca, né? E da dieta de vaca seca. E então, a quantidade que a acidose afeta, ela é ainda questionável porque não se tem um método adequado. Hoje, na pesquisa, muitas pesquisas estão surgindo e no campo a gente tem feito isso, sabe? Já tem feito em várias fazendas, com probes que têm um período de vida muito curto, são 5 meses só, importadas lá da Europa, as quais registram de 10 em 10 minutos o pH, temperatura de rumen, e até tem a ação em detectar cio, enfim. Mas aí sim é um método confiável. Hoje não é plausível para nenhum produtor ter esse tipo de informação, assim como algumas décadas atrás seria surreal a gente estar falando de você saber se a vaca comeu o suficiente hoje, o comportamento dela, fazer o diagnóstico de cio sem que eu visse o animal. Você detectar cio sem ver o animal, que hoje é comum em maioria das fazendas, e quem não tem está migrando para isso, porque é uma ferramenta super confiável. Então, quiçá, daqui a pouquinho a gente não tem isso mais viável aí para os produtores, e aí sim a gente consiga entender o que é acidose e como que ela ocorre. Então, acidose é prevenção, porque se eu não conheço o quanto que eu tenho no rebanho realmente, e é difícil, você precisa prevenir um problema que você não consegue saber exatamente como e a magnitude que ele ocorre. Ótimo. O professor acho que comentou muito bem, pontuou muito bem que lá no começo que a acidose hoje eu acredito que seja a desordem nutricional mais estudada aí nos ruminantes e também em qual período ela é mais propensa, né? Então, tanto no gado de corte quanto no gado de leite, elas estão aí, podem estar presentes no sistema produtivo. Mas, professor, quando a gente pensa em ruminantes, a fermentação que está acontecendo ali no rumen, ela é intrínseca a esses animais. Então, o animal está comendo e está produzindo ácido, mas só que até determinada quantidade de ácido produzido ali no rumen, o animal consegue tamponar. Então, o animal possui alguns mecanismos que conseguem compensar essa produção de ácido. Quais que seriam esses mecanismos que o animal lança a mão para que, mesmo com essa quantidade de ácido produzido de uma forma normal, em dietas normais, ele não desenvolva uma acidose clínica ou subclínica? Com certeza, a gente tem isso rotineiramente no animal, ele evoluiu assim, né? Então, sempre que houver a produção de ácidos, e lembrando, né, Bruno, é um desequilíbrio quando tem uma concentração excessiva de ácidos, mas esse ácido corresponde por até 70% de toda a energia
que o animal vai precisar, né, metaboliza lá e é absorvida via rumen, por exemplo. Então, é crucial. Poxa, esse ácido significa produção, significa saúde, significa tudo energeticamente para o animal, correto? Então, o que acontece? Quando o animal acaba ingerindo, tem a produção de ácido, e essa produção de ácido, Bruno, eu vou falar 4 itens só, sem entrar muito especificamente em cada item, porque senão nós vamos ter muitos parênteses aqui. A produção de ácido, sempre que ela ocorrer, ela é relacionada a tipo de grão, o processamento desse grão, o manejo alimentar, certo? Como que é fornecido, o horário que é fornecido, essas questões, a qualidade de mistura, a consistência e quanto que tem de fibra fisicamente efetiva relacionada à mastigação ali, né? Então você tem isso que está relacionado, essa interação quádrupla, que eu diria assim, outros poderiam adicionar várias outros fatores que estão relacionados à produção de ácido no rumen, é muito complexo. São relações complexas. E, então, o animal depende dessas relações e também do aspecto dele, de ser mais ágil em termos de... O animal sabe, por exemplo, comer um animal, uma vaca de uma ordem de parto, segundo, terceiro parto, é uma vaca que já sabe comer, já frequentou ali, já conhece como é que é o sistema de canzil, bem diferente de uma novilha, né? Bem diferente de um animal que nunca viu, um animal que é criado, a recria até seus 18, 19 meses, 20 meses muitas vezes, mas vamos falar em quilos, até 350 quilos é criado lá no Acre. Embarca num caminhão e vai fazer a engorda no Mato Grosso, certo? Esse animal nunca chegou perto de uma cordoalha, não sabe chegar na linha do coxo. Então, poxa, que sistema de adaptação eu tenho que ter para esse animal, né? Porque o hábito alimentar também interfere, né? O hábito, o comportamento alimentar, não o hábito, perdão, o comportamento alimentar do animal interfere, claro, na produção de ácidos também. E aí essa produção de ácido é, digamos, o acelerador e o que eu teria de freio aí? A remoção de ácido e neutralização deles, que dependem de tamponantes relacionados, é claro, que a vaca, à medida que ela vai ingerindo, e existem pesquisas que mostram claramente que é uma taxa, de certa forma, constante de produção de saliva por unidade de matéria seca ingerida. Então, essa saliva é importante, ela vai contrabalancear em torno de 50% dos ácidos que são captados ali, e a outra quantidade, porque a saliva tem fosfato e tem principalmente bicarbonato, né, que vai fazer essa parte intrínseco da vaca, e a outra parte é endógeno, e a outra parte é o bicarbonato circulante no sangue, que vai compensar, então aí vai neutralizar naturalmente esses ácidos, ok? Porém, vamos conversar, né? A gente tem lá um animal que evoluiu, que tinha uma fermentação baseada em forragens, né? Com baixa digestibilidade, ocupava grande espaço de rumen, repressão ruminal, o animal tinha pouco desafio em termos de quantidade de ácidos produzidos. No entanto, à medida que a gente foi fornecendo concentrados, fornecendo cereais mais digestíveis, fornecendo açúcares, carboidratos não fibrosos de uma forma geral, a gente acelerou essa fermentação. Da mesma forma, a gente acelerou a passagem desse alimento, o animal começou a melhorar geneticamente e a melhora genética levou a uma necessidade a mais de nutrientes. E isso fez com que a gente tivesse outro sarrafo para atender em termos de exigência de energia e proteína desse animal. Então, hoje somente a saliva ou o tamponamento fisiológico do animal em termos de ácido não é suficiente para combater, para dar conta de neutralizar essa grande quantidade de matéria seca que os animais ingerem, e não só o número, quilos de matéria seca, e sim a composição desse matéria seca total, correto? Hoje nós temos vacas em lactação, vamos falar de uma holandesa aí, no pico de consumo, consumindo 28, 29 quilos de matéria seca, certo? Animais em confinamento, ingerindo 10 quilos de matéria seca, 10 alguma coisa, 9 quilos de matéria seca de um alimento que tem 50% de amido, certo? Vacas em lactação consumindo 1,7%, 1,5% do peso corporal em
carboidrato não fibroso. Então, se a gente só contar com isso para neutralizar ácido nesses animais de hoje em dia, em sistema semi-intensivo ou intensivo, nós teremos certamente um acúmulo em algum momento, um desafio maior para o pH de rumen. E daí o pH do rumen ele é a combinação entre produção de ácido e a remoção dos ácidos e a neutralização destes. É isso que é pH de rumen. Então é importante que se usem tamponantes, se usem alcalinizantes, se faça manejo alimentar, que nós vamos comentar daqui a pouco também a forma com que a gente pode fazer isso para que não haja, que esse desafio não seja tão intrínseco, uma magnitude tão grande assim para o animal e, consequentemente, a gente tenha o animal persistindo no rebanho. Bruno, dos pontos mais importantes que a gente tem que lembrar é que o rumen não é separado. Eu sempre que fui estudar ruminantes, eu começava sempre por o rumen, e até recentemente eu só buscava de rumen, mas a gente tem que estudar o trato gastrointestinal como um todo. Quando você tem insultos diários do acúmulo de ácidos ali, você tem uma resposta, certo? Em poucas semanas, em 7, 9 dias, você tem uma resposta da papila ruminal, diminuindo a área de absorção. Então, a integridade das papilas ruminais ela é crucial para que haja o correto funcionamento do organismo do animal e o animal responda geneticamente como ele é programado, certo? E aí é importante a gente pensar que quando nós temos uma acidose, que eu não consigo enxergar necessariamente, quando nós temos uma acidose ruminal, a gente tem um desafio que está levando para o organismo fatores de inflamação. A gente tem um desafio que está deixando o animal num desafio imune numa hora que não precisava. A vaca já passou para o pós-parto, uma janela imunitária muito complicada, tem inflamação no úbere, tem inflamação no endométrio, tem inflamação no tecido adiposo. E aí ainda eu venho com uma inflamação ruminal para ela, extra, mais uma. Então, isso a gente conhece cada vez mais, os papers do Daily Science deixam bem claros, os últimos, né? O sistema imune depende basicamente de glicose. E glicose é escasso, a vaca fica o dia inteiro buscando outros substratos para fazer a glicose, né, a gliconeogênese, né? Então, o que ocorre no rumen não é isolado, eu não estou tratando só do ácido lá para não ter acidose. Não, eu estou tratando sistemicamente o animal. Estou facilitando o dia a dia dessa vaca. Eu uso muito a expressão vaca, né, por questão de em acidose, né, animais muito mais propensos e que a gente precisa de longevidade. Então, esse animal tem, consequentemente, quando a gente corre esses riscos diariamente com insultos de pH abaixo de valores de 5,6, por exemplo, que seria um limite crítico para acidose subclínica, a gente tem um desafio a mais imposto ali por esse animal e que vai cobrar, sim, uma inflamação, uma resposta inflamatória do animal. Então, esses insultos repetidos de acidose aí acabam reduzindo a capacidade de absorção também ruminal, certo? Então, acaba piorando os próximos dias dessa vaca se nada for feito em termos de manejo, em termos de um processamento de grãos, em termos de tamanho de fibra, reduzir seleção e assim sucessivamente. Muito bom, professor. Você tocou em vários tópicos aqui que a gente poderia aprofundar bem mais, mas ficou claro que dieta e manejo alimentar são dois dos fatores aí fundamentais que podem estar levando o animal a desenvolver uma acidose. E até entrando um pouquinho na etiologia de como que acontece lá no animal a acidose, o pH, como você falou, ele pode flutuar durante o dia. Hoje tem os bolos aí intraruminais que falam que o pH ele não é o pH estático. O animal come, o pH baixa, o pH sobe. Mas como é que acontece essa dinâmica, esse mecanismo de produção de ácido em função do pH dentro do rumen? O que vai mudando? Quais ácidos vão sendo produzidos? Quais deixam de ser produzidos conforme essa fermentação, essa ruminação aí vai mudando também? Fisiologicamente, a gente tem uma janela aí de pH ideal em torno de, eu diria, 6,2 a 5,8, certo? Adaptando essa informação para animais de hoje, semi-intensivos, super intensivos, certo? Se você for numa referência mais antiga, você vai ver que trataria de 6,8, 6,2 esse pH, tá?
Então, o que ocorre? Quando você tem faixas de pH fisiológica, vou dizer assim, então esse pH, faixas de pH em torno de 6, o que predomina ali? Bom, os ácidos orgânicos, né, a gente costuma chamar de ácido graxo de cadeia curta também, a gente tem que lembrar que eles são ácidos fracos, né? Eles são ácidos fracos. Então, quando eu falo de ácido butírico, propiônico, acético, eles são ácidos fracos, certo? Nessa condição de pH que predomina na maior parte do dia de um animal, né, o pH ao redor de 6, é uma condição onde que vai prevalecer proporcionalmente a quantidade de ácido acético. Um segundo mais importante aí proporcionalmente é o ácido propiônico e depois o ácido butírico. Bom, à medida que vai chegando o alimento, conforme o animal vai se alimentando, e principalmente alimentos com maior capacidade de fermentação, então, abre parênteses para os cereais e dependendo do processamento deles, quanto mais o processo, mais ácido vai gerar no rumen, certo? Então, isso é importante para garantir que aquele amido seja mais utilizado no trato gastrointestinal como um todo, mas aí eu tenho que cuidar a quantidade de inclusão desses cereais muito processados. Então, à medida que vai chegando, a vaca vai se alimentando, vai colocando mais substrato aí, certo? E aí vai aumentando a quantidade de micro-organismos sendo produzidas, a taxa de multiplicação dos micro-organismos, e a quantidade, quando há essa multiplicação dos micro-organismos, vai se aumentando a quantidade de ácido gerado. E esse ácido vai, então, notoriamente, aumentando a quantidade de hidrogênio, e o pH vai tendendo da esquerda para a direita. Então, ele vai baixando o pH lá para 5,8. Depois, vamos dizer que 6 horas após a primeira alimentação da manhã, uma TMR, por exemplo, numa vaca em lactação, você já tem o pH lá numa região de 5,8. 5,8, 5,5, o que já mostra? Ainda você tem uma proporção de ácido acético predominando, no entanto, ácido propiônico gerado principalmente por micro-organismos que têm uma taxa maior de crescimento, que são mais velozes em crescimento, então aumenta a síntese de proteína microbiana nessa condição, o que é bom. Nessa faixa, você já tem um começo de uma redução na relação de acetato e propionato. Para o rumen, isso é eficiência ruminal, é um indicador de mais energia. A gente sabe muito bem que o propionato é envolvido na síntese líquida de glicose, né? E nós temos, por outro lado, já o aparecimento de um leve aumento de butirato e começa a ter um ambiente mais favorável, abaixo de 5,5, já se começa a ter um ambiente mais favorável para micro-organismos, principalmente gram-positivos, que tem uma Streptococcus bovis, é a mais vilã nessa história, que tem uma capacidade de multiplicação gigantesca comparada aos outros bactérias que predominam no rumen e utiliza esse amido com uma fermentação direcionada mais a lactato. Bom, ao ácido lático. O ácido lático, então, ele acaba aumentando quantidades pequenas no rumen quando está abaixo de 5,5, e à medida que vai chegando esporadicamente abaixo de 5, Bruno, você vai tendo ainda mais esse ácido lático presente. E aí, qual a sacada do ácido lático, né? Qual o problema dessa história? É que ele tem uma capacidade de baixar o pH muito maior, né? A gente fala em pKa, enfim, dissociação desse ácido no ambiente ruminal. Ele tem uma capacidade de baixar pequenos mols, milimols de ácido lático, baixam o pH 10 vezes mais forte do que os outros ácidos que até então estavam ali no rumen em maior quantidade, ainda estão em maior quantidade, mas o lático não estava na história. Então ele tem uma capacidade muito forte de baixar o pH. E aí o que acontece? O animal, naturalmente, por receptores quimiostáticos, enfim, que existem nas paredes ruminais, fazem o quê? Fazem o controle da saciedade. O animal já entra numa redução de matéria seca. O animal já entra numa redução da ingestão de matéria seca, aquela frequência de consumo não é mais a mesma. Nem sempre a gente percebe isso, né? E aí o que acontece? Quando o animal vai parando de ingerir, então ele é um mecanismo de defesa, porque as papilas ruminais estão sobrecarregadas, digamos assim, com a quantidade de ácido a ser absorvido. À medida que vai diminuindo o pH, os ácidos
Os ácidos na forma protonada prevalecem, ou seja, você tem ainda mais afinidade da parede ruminal. Só para lembrar, para que o ácido seja absorvido, ele precisa estar em contato com a parede. O ácido que porventura estiver lá no meio do rumen, em outra região do rumen, não vai ser absorvido, ele precisa entrar em contato com a parede. Então, à medida que vai baixando o pH abaixo de 6, você tem cada vez mais taxa de absorção desse ácido graxo, prevalecendo o butirato, propionato e depois o acetato. Então, você tem aí um mecanismo do animal para de ingerir, e justamente para não causar ainda mais problema para ele, não levar mais substrato fermentescível e piorar a condição de baixo pH, de acidose ali, nesse caso, que esteja ocorrendo. Então, é notório no campo, quando a gente tem condições que nem sempre são claras em lotes, a gente observa o quê? Flutuação de consumo. A gente aprendeu muito na última década com os professores aqui no Brasil, várias instituições que fizeram pesquisas com dietas de adaptação para confinamento. E a gente aprendeu muito disso, principalmente com o Nelore na jogada, a sensibilidade um pouco maior do zebuíno em relação ao europeu, mas a gente aprendeu como isso é importante manter menos flutuação, porque o animal no dia seguinte que ele passou por um insulto grande, que ele teve um momento maior do que 6 horas sobre pH abaixo de 5 e 6, então ele teve uma acidose subclínica clara, ele reflete, ele responde ingerindo menos. É uma ressaca. Justamente, é uma ressaca, perfeito. Justamente para preservar o seu organismo. Afinal, se algo está me fazendo mal, eu não vou continuar ingerindo da mesma forma que eu ingeri, né? Então, no campo a gente acaba vendo flutuação de consumo. O que em lotes nem sempre é possível de você observar essa flutuação, porque a média pode ser enganosa nesse termo nesse sentido, sabe? Então, assim, em síntese, terá lá, ao longo do dia, a gente sabe hoje, assim, em propriedades que tem sistema de dieta total misturada, oferta 3 vezes ao dia, empurrando a dieta a cada 2 horas com o sistema robotizado, um manejo, assim, mais recomendado na cartilha de manejo alimentar para bovinos de leite confinados. Essas vacas, a partir da primeira ingestão, elas terão uma depressão leve no pH, chegando a 10, até a 13ª hora após a primeira ingestão, esses animais terão o menor pH do dia. Então eu estou falando algo comercialmente, daí esse estudo é via bolos, que a gente conhece, estudou por 120 dias, várias propriedades, que esses animais têm um período, então, muito crítico, 10, 12 horas após a primeira alimentação. No bovino de corte é diferente, a dinâmica é bem antecipada, o perfil de carboidrato fermentescível é muito superior, estamos falando de 40 e alguma coisa, 50% de amido, né? No bovino de leite, nessa condição, era 28 de amido, vacas comendo 27 quilos de matéria seca, né? Alto consumo, dieta totalmente misturada. No entanto, não é acidose, então ela vai ocorrer lá no meio do dia, depois que o animal ingeriu a primeira refeição, certo? Justamente por conta desse acúmulo que vai tendo dessa dinâmica de taxa de fermentação, e à medida ao longo do dia que o animal for, então, usando mais essa capacidade de absorver ácido, ele tem uma capacidade melhor de lidar com essa acidose. E aí, eu não queria falar agora, eu queria finalizar com isso, mas a variabilidade entre os animais é muito grande, né? Existe muita coisa que a gente não sabe sobre a acidose ainda, e só para manter o foco aqui na pergunta, então a gente tem sim, esse ácido acaba acumulando, não necessariamente é ácido lático, tá? O que a gente tem de acidose no campo, pessoal, majoritariamente é por acúmulo de ácido orgânico, não é acidose lática. Tudo bem? Quando vocês vão observar acidose lática? Quando quando a gente faz indução via cânula forçada para o animal, indução de muito amido, por exemplo, via cânula, enfim,
projetos de pesquisa, a gente já teve doutor Nagaraja lá há muito tempo fazendo isso, os professores, principalmente nas universidades de São Paulo, já fizeram isso várias vezes, né, em várias pesquisas. Então, no campo, o animal tem um mecanismo de regulação do consumo, o animal para de ingerir. O animal para de ingerir. E aí, essa dinâmica, Bruno, essa dinâmica do pH, à medida que ele vai baixando de 5,8, muda totalmente o metabolismo das bactérias que estão lá. Existem as bactérias, então, que têm proliferação maior, taxa de multiplicação maior, então elas acabam fazendo com que haja um trabalho parcial, principalmente na biohidrogenação de ácidos graxos poliinsaturados, fazendo com que elas destinem bioquimicamente numa rota alternativa e gerem isômeros que acaba deprimindo lá na hora que eu for fazer o abate do bovino, mesmo confinado, se ele passou por período de acidose subclínica, esse animal, a gente observa menor espessura de gordura na carcaça, vaca em lactação é mais, como é periódico, a cada 15 dias, uma análise de leite, a gente consegue observar, às vezes, no tanque, uma depressão na gordura do leite. Então, a gente tem esse efeito visível, né, da consequência maior que é a acidose, né? Quando a gente tem essa alteração na proporção dos componentes do leite, menor carbono que chega lá para fazer a adipogênese, justamente porque ele depende desse balanço, principalmente como acetato sendo ofertado para ele aí, né, como o principal precursor de carbono da adipogênese. Até ficando ainda dentro desse assunto do que está acontecendo no rumo enquanto o pH se altera, até estudando um pouco mais esse tema, eu vi como é que era o funcionamento da Streptococcus bovis, que é vamos dizer, quase que falou em Streptococcus bovis, associa com acidose. E ela é meio que uma bactéria gram-positiva, facultativa, meio que duas caras. Ela se comporta de um jeito quando o pH está lá em cima, ou seja, em dietas normais, e ela se comporta de outro jeito, produzindo outros ácidos, que é o ácido lático, quando o pH está mais baixo. E aí contribui para entrar naquela espiral que a gente comentou aí nos bastidores, de que uma coisa vai piorando a outra na acidose e leva à morte celular, à morte bacteriana. Isso aí, como o professor comentou antes, de muitas vezes, se nós tiver aí acabando com essas bactérias gram-negativas, ela vai liberar aquele LPS que tem na membrana dela e vai acabar podendo levar aí uma intoxicação e quadros clínicos em outras partes do bovino. Então, essa dinâmica entre fermentação ruminal, pH, microbiologia, o professor tocou muito bem aí o tema de quando atinge essas bactérias aí produtoras ou melhor, essas bactérias que fazem a biohidrogenação, de como que a gente pode gerar os isômeros ali do CLA, do ácido linoleico conjugado, interferir lá na gordura do leite, ou na deposição de gordura da carcaça. Então, o quão dinâmico a acidose, em quão ela acaba atacando o animal em vários fatores, né, professor? Não é só na microbiota ali que muda, mas é meio que geral, quase que sistêmico, assim. Perfeito, Bruno. É isso aí. Assim, foi bem cirúrgico o seu comentário a respeito disso, e a gente sempre trata a acidose como uma causa primária, causa nutricional de manejo, enfim. E ela desencadeia outros problemas. Ela inicia no rumen, mas ela desencadeia outros problemas. Então, como você bem comentou, pH está abaixo de 5,6, já micro-organismos ali vão liberar, que vão tendo condições desfavoráveis e não capazes de se adaptarem àquele pH que vai diminuindo, ficando cada vez mais ácido, esse micro-organismo causa a lise dele e acaba gerando uma sobrecarga de endotoxinas aí para o organismo, né? Então, assim, você tem relação com gordura do leite, você tem relação com resposta inflamatória, né, que tem crescido demais essa área da ciência nos ruminantes, né? Como a gente falou, você tem reflexos na ingestão do animal também, né? E casos muito extremos, né? Casos muito extremos acaba danificando de tal forma, quando esse insulto ele é muito agudo, acaba danificando de tal forma o tecido, o epitélio ruminal, e olha que o epitélio ruminal é espesso, hein? Tem 4 camadas. Acaba danificando de tal forma que gera um ambiente
não mais protetor do estômago, que é uma das principais funções físicas do estômago, né? Proteger o resto do organismo de patógenos. E aí gera-se, por exemplo, possibilidade de, via veia porta, um fusobacterium, bactérias super oportunistas e que causam depois abscessos hepáticos, compromete o desempenho do animal ou até pode levá-lo à morte, né? Em casos bem mais extremos. Mas nós temos, então, sim, uma condição bem dessa espiral da acidose, uma condição bem presente, de que, à medida que o pH baixa de 5,6, na literatura, Bruno, você sabe bem isso, existem indicações de que acidose subclínica, costumeiramente a gente usa o termo SARA, né? Acidose ruminal subclínica, ela ocorre quando o pH está abaixo. Alguns pesquisadores dizem abaixo de 5,8, outros abaixo de 5,6, mas o que mais vale? O tempo que permanece abaixo, né? Então, cientificamente, é possível se dar essa vantagem de dizer assim, não é o tempo que fica abaixo. Eu sei que no campo isso é ainda surreal, da gente não é o nosso dia a dia, né, da gente pensar dessa forma. Mas então você tem que pH abaixo de 5,6 por 3 horas é caracterizado como acidose ruminal subclínica. Para quando se tem bolos, fica perfeita essa informação. E agora uma dúvida só, o senhor quer explicar novamente sobre a subaguda e aguda? Tem mais alguma? Então Assim, tá. da aguda, eu vou começar com o pior, né? Da aguda, abaixo de 5,2 o pH, então você já tem, o que deixa mais claro é que há, então, como eu falei anteriormente, há um aumento exponencial nessa hora da concentração de ácido lático, que é o ácido mais forte produzido ali e tem uma capacidade de deprimir muito o pH. Por quê? Como consequência de micro-organismos, especialmente Streptococcus bovis, que tem uma capacidade tremenda de produzir, pela sua taxa de multiplicação, de produzir esse ácido. No entanto, o que se observa também é que, costumeiramente, quando o pH está abaixo de 6, sempre tem traços de ácido lático. Só que de uma forma, esse ácido é uma parte, um isômero na forma L, né? L-lactato. Então, que é uma condição mais que os tecidos, o rim, o fígado estão mais acostumados a metabolizar. No entanto, sobre essas condições de pH muito baixo, quando a vaca está numa acidose aguda, nós já temos a forma de lactato sendo formada. E aí tem um problema, porque ele tem um local específico onde a enzima do D-lactato está localizada, que é dentro da mitocôndria e não no citoplasma, como a do L-lactato, fazendo então que o D-lactato, que tem uma capacidade tremenda de baixar o pH, acumule. Ele gera acúmulo do D-lactato. E aí o animal, então, e aí a resposta é a seguinte: você tem uma concentração grande de ácido graxo de cadeia curta ali. Tem lactato. Nessa hora também começa a ter acúmulo de glicose. Não, eu nunca entendi direito o porquê que começa a acumular tanta glicose, assim, mas começa a ter acúmulo de glicose. Tá? E isso vai fazer, esses três fatores vão fazer com que haja aumento do soluto no rumen. Então, a relação soluto, os nutrientes, vamos falar assim, não sei nem se é o termo certo, tá? A relação soluto-solvente é o que a gente entende por osmolaridade. Então, vai aumentar a osmolaridade ruminal. Aumentando a osmolaridade ruminal, qual que é a estratégia? A estratégia é fazer com que haja captação, então, dessa água, né, dessa fração que está no sangue, né, que está aí no espaço vascular, no espaço extracelular para o rumen, né, causando para o animal, então, como uma compensação, tem muito soluto no rumen, vamos coletar líquido, né, vamos equilibrar esse líquido que está no espaço vascular, no espaço extracelular, fazendo, então, com que haja uma compensação dessa osmolaridade, mas uma desidratação do animal, certo? Da mesma forma, o animal vai ter redução de excesso de base no sangue, né? Aí depois, Bruno, você sabe melhor que eu, o animal, além de já ter tido previamente uma hipofagia, o animal reduz concentração ruminal, a gente já viu isso em experimento, o animal reduz muito a motilidade ruminal como uma estratégia de sobrevivência.
por conta que se houver aquela motilidade de 2, quase 3 movimentos por minuto numa condição normal, você acaba acelerando demais a absorção dos ácidos e, naturalmente, a degradação, certo? Então, o animal também reduz essa fração, essa questão de contração ruminal já entra em hipofagia, acaba não consumindo, e é drástico isso. A gente já fez simulação de acidose, assim, o animal no segundo dia que vinha comendo 10 quilos de matéria seca, ele come 1,8 quilos de matéria seca. É muito drástico o que acontece, certo? E aí, então isso é aguda, tá? A acidose aguda que, no meu entender, a gente vai observar muito na condição experimental. No campo, o animal tem mecanismos de resiliência, de defesa, e acaba ingerindo menos daquilo, certo? Então, não acredito que a acidose aguda, aquela acidose mesmo, vá acabar sendo a causa da perda de algum animal. Agora, as consequências de uma acidose subaguda, aquela que ocorre em surtos diários ao longo de anos, de semanas, aí sim pode ter, como a gente lembrou, já falou, é uma causa primária. Então, isso sim pode repercutir em um efeito dominó. Tá? E a subaguda, então, quando o pH está abaixo de 5,6 por mais de 3 horas, né, ela já é mais... o que se observa é queda no consumo, uma queda menor de consumo. Alguns experimentos fazendo isso relataram em torno de 12% de queda do consumo, queda na produção de leite em torno de 5%. Eu trouxe aqui, estou até vendo uma cola aqui que eu fiz desse paper de 2017 do Villot. Porcentagem de gordura no leite da SARA, da acidose ruminal subaguda, caiu 15%, a porcentagem de gordura no leite. Bruno, vaca holandesa tem que produzir no mínimo 3,5 de gordura. Toda vez que essa vaca estiver abaixo disso, você indica para nós no campo que tem um desafio no rumen, que está ocorrendo isso que você lembrou todo mundo, acúmulo de isômeros não desejados aí do CLA, do ácido linoleico conjugado, né? E, consequentemente, tem uma trava lá com duas enzimas relacionadas à síntese de gordura, certo? Do leite, aqui caiu 15%. Proteína, nesse experimento, aumentou 5%. Passou de 3,2 para 3,4 com acidose. 5%. Veja bem. Por quê? Porque aumenta a quantidade de proteína microbiana, né? E LPS, as endotoxinas relacionadas à morte das bactérias, aumentou 8,5 vezes com acidose subclínica em relação à não subclínica, né? E aí, um dos últimos pontos relacionados à SARA, né, é a questão de laminite, né, Bruno? Não ocorre do dia para a noite, certo? Ela é muito resultante das toxinas, das estaminas, que é o reflexo de um ambiente pouco favorável no rumen, o qual as bactérias, principalmente as bactérias sensíveis a essa faixa de pH abaixo de 5,8, acabam tendo a sua lise e acabam liberando aí no meio esses mediadores de inflamação, eu diria assim, os quais vão prejudicar o crescimento desse tecido córneo, né, o tecido ali com base em queratina, né, e aí, assim, a sola vai ficar fraca, vai ficar sensível e vai favorecer hemorragia, vai favorecer úlcera, e aí existe toda uma nomenclatura, né, de cada tipo de ulceração, de sola, né, da onde ela vai ocorrer. Mas, de uma forma geral, é isso que ocorre quando ocorre acidose ruminal subclínica. Também crescimento anormal dos cascos por excesso de butirato, né? Lembrando que pH começa a baixar, o butirato começa a aumentar também lá depois do pH 5,5. E isso, ao longo do tempo, acaba gerando animais com crescimento desuniforme das unhas também, né? Porque o butirato tem a ver com esse metabolismo, né? Então, Bruno, seria isso, Bacana. assim, de uma forma geral. Ótimo, professor. Até deixando aí mais uma indicação para os ouvintes. O último episódio foi com o Eduardo Biotto. A gente falou de casqueamento de bovinos. A gente falou O bastante Bioto, muito bom. dos problemas de casco aí. E também, lá no começo, acho que teve um episódio com o professor Danilo Milling que a gente falou bastante da microbiologia do rumen. São episódios que podem embasar melhor esse aqui que a gente está conversando também.
um componente, um agente que nós não tocamos ainda, em termos ainda do rumen, Bruno, é o protozoário. Ia ser uma das perguntas aqui, professor, também. Se o papel dos protozoários, ele é bem discutido já, ele é bem elucidado, porque ele tem uma certa capacidade de engolfar o amido, de ser aí um predador de bactérias que pode acabar agindo quase como um tamponante natural ali do rumen. Mas só que quando o pH vai baixando muito, isso aí também vai matando os protozoários. Ele entra lá naquela espiral que acaba prejudicando o protozoário também, mas eu gostaria de ouvir os comentários do professor do que o professor ia falar sobre os protozoários. Claro, então, exatamente isso, Bruno. O protozoário vai ter a morte aí antes de chegar por volta de quando se considera que a acidose é aguda, lá por 5,2, 5,4, né? Vai causar a morte massiva dos protozoários, certo? Existem os mais predominantes quando a gente usa esse tipo de dieta são os entodíneos, diploidíneos, né? E os quais têm uma atividade muito grande, são ciliados, então eles usam os cílios para se locomover muito rápido e eles se locomovem por diferença de concentração ali de nutrientes, é claro, né? Então, a gente tem o protozoário, eu me senti muito órfão, né? E nunca tive oportunidade de estudar muito a fundo, só no meu doutorado eu estudei isso. Após isso, eu me senti um pouco órfão em termos de receber atenção especial da ciência, né, sobre o protozoário. A gente tem pouco, no meu restrito conhecimento, a gente tem poucas atualizações, poucas pesquisas novas e que considere isso. Quando a gente pega experimento com animais canulados no rumen, qualquer ruminante, raramente a gente encontra protozoário, análise, contagem de protozoário, identificação do tipo de protozoário que está ali. Porque o protozoário, sim, ele tem um papel crucial em estabilizar a fermentação e ajudar nessa estabilização da fermentação e gerar menos substrato para uma Streptococcus, que está ali oportunista, né? Para que haja uma condição também de que o animal seja mais eficiente. Por outro lado, uma quantidade grande de protozoários, como a gente vê em dietas que tem pH em torno de 5 e 8 para cima, em dietas onde tem mais fibra, porque o protozoário tem um papel interessante nos açúcares também, né? Alimentos muito tenros, o protozoário acaba tendo uma atividade de degradação interessante. O protozoário também torna o animal menos eficiente. E quando a gente tem rotineiramente o uso, né, e é comum no Brasil há muitos anos, de ionóforos, por exemplo, né, o ionóforo ele defauna muito, sabe? O ionóforo ele tem uma capacidade de defaunação muito grande. E é por isso que a gente encontra, muitas vezes, maior retenção de nitrogênio nesse animal quando tem lá ionóforo presente na dieta, porque o protozoário ele gera bastante amônia, né? Ele pega lá, poxa, aquela bactéria com perfil de aminoácidos excepcional, né? Um valor biológico altíssimo, que seria comparável ao perfil do aminoácido lá do leite, da carne, como a gente estuda, e ele pega essa bactéria e devolve nitrogênio amoniacal, a amônia lá pro rumen, né? Então, assim, ele pega algo super refinado e deixa algo que seria mais fácil do animal obter de outra forma. Então, existe uma discussão grande, realmente, dos protozoários, mas eles são penalizados também com a morte deles, então a dinâmica ruminal, ela é muito alterada. Quando a gente vai, por exemplo, e vê composição do leite, vacas em acidose, às vezes elas aumentam levemente a proteína do leite, sabe? Justamente por quê? Porque aumentou a produção de proteína microbiana, né? Porque pela quantidade de substrato que tem aí, em pH abaixo de 5,5, aumenta muito a quantidade de substrato, então os micro-organismos, as bactérias se multiplicam mais, e também por ter menos protozoários ali vigentes. E quando a gente vem, por exemplo, óleos essenciais, enfim, ou funcionais dessa forma, esse estudo a gente fez lá no passado, né? No meu doutorado, a gente vê que também tem capacidade de defaunar, mas não é tanta defaunação assim, foi o que a gente observou, né? E em dietas de alto desafio, por exemplo, né? Então isso tem uma linha tênue muito, assim,
que se você olha por um viés em termos de saúde do animal, em termos do animal estar menos susceptível à acidose, o protozoário ele pode ter uma participação interessante. Agora, quando você olha para a parte de eficiência desse animal alimentar, a eficiência de retenção do nitrogênio e mesmo a energética do animal, o protozoário já seria algo que eu não gostaria tanto. Eu acho que o equilíbrio, o caminho do meio é mais prático, né? Mas é fato, para encerrar esse ponto assim de minha parte do pH, quando a gente pega pH médio, a média do pH ao longo do dia de um animal, ela não diz tanta coisa. O que diz é o tempo que ele passou abaixo de determinado pH, né? Mas a média, por exemplo, de vacas em sistemas intensivos de produção de leite, vacas produzindo 50 litros de leite, consumindo muita matéria seca, é 5,9. A gente tem observado 5,85, a média. Esses animais, mesmo com um manejo alimentar muito bom, acabam passando muitas vezes 5 horas e meia com acidose subclínica, ruminal subclínica, por dia. Então, dependendo do momento que eu fizer essa amostra, se eu pegar alicotar esse fluido ruminal, dependendo do horário, eu vou avaliar que está muito bom, sabe? Não tão em acidose. Só que a gente acaba não tendo como mensurar no tempo, e aí a gente acaba perdendo a mão nisso. Então, o mais importante é nós fazermos o máximo para que esse equilíbrio que equivale à parte de neutralização de ácidos e remoção de ácidos se ocorra, né? É importante destacar que um papel que tem alguns minerais, principalmente o sódio, né, é mexer na osmolaridade, né? E aí vai fazer com que haja uma taxa de passagem maior desse ácido lá para o abomaso, levando um pouco do compromisso que era o rumen de lidar com esse ácido, joga para o intestino. E aqui surge um ponto muito interessante, que é a acidose secal, né? Que se tem visto, novas pesquisas têm retratado bastante isso. E, Bruno, uma coisa interessante, a acidose do seco, que vai ter fermentação lá no seco, o seco tem micro-organismo, só que não tem protozoário, certo? Lá no seco. E o seco vai, obviamente, fermentar aquele alimento que ainda está lá, aqueles nutrientes, o amido, um pouco da fibra que ainda está lá e não foi utilizado por algum motivo, né? No trato até aquele momento. E ali vai se acumular ácidos orgânicos também, né? E o intestino do animal acaba reagindo a esses ácidos, produzindo mais mucina, produzindo mais proteção, né? E é comum mesmo, a gente tem feito bastante isso em algumas propriedades, você, lavagem de fezes, além de observar partícula de grãos, partícula de forragem que tem lá, tamanho de grão, enfim, você observa também essa descamação. E isso indica que o animal está tendo uma reação inflamatória que não deveria ter, certo? É um gasto a mais para ele. E o interessante, Bruno, que eu queria trazer aqui bem brevemente, quando as pesquisas têm infundido, têm colocado amido, eu estou falando amido na ordem de 4 quilos por animal via abomaso, ou seja, pula o rumen, só infunde o amido via abomaso, simulando uma dieta a qual escapasse muito amido do rumen. Essa infusão não causa uma reação inflamatória como as hipóteses dos artigos trazem que deveria causar. Justamente dando viés, dando luz para a questão sistêmica, que o rumen, quando passa por condição de desafio, e nessa questão que eu infundo, quando eu faço a infusão, eu coloco via cânula de abomaso o amido, eu pulo o rumen, obviamente. Quando o rumen não passa por uma inflamação, por acidose, por excesso de carga de ácidos, o animal não tem uma resposta inflamatória, uma resposta inflamatória aguda, com aptoglobina elevando, os próprios níveis de endotoxinas, unidades de endotoxinas se elevando, resposta de eosinófilos, enfim, toda a linha de defesa. Você não observa a mesma resposta de que quando o animal é submetido a altas cargas de alta concentração de ácidos a partir de, basicamente, vamos falar, amido, e aí
parte desse amido escapa, vai para o intestino e lá sim ele é fermentado e aí sim o animal tem uma inflamação por conta da dieta, certo? E a gente tem que tomar cuidado porque no Brasil a gente tem um milho que é mais duro, mais vítreo do que o milho americano. Todo mundo sabe, nenhuma novidade. À medida que eu peco no processamento desse milho, e nós temos o hábito de fazer isso, pelo menos na região sul onde eu resido, a gente peca no processamento desse milho, a gente faz com que ele tenha menos oportunidade de ser digerido ali no rumen. Então, com a dinâmica ruminal, uma taxa de passagem de 10, 8,5% por hora, uma taxa de passagem super rápida de vacas em lactação, eu vou jogar esse compromisso de degradar um amido que é mais indigestível, que tem mais prolaminas, que tem mais fatores que exigem mais atividade enzimática, ao invés de eu jogar essa responsabilidade para o rumen, para o complexo do consórcio microbiano fazer isso, eu jogo lá para o intestino, eu jogo lá para a amilase pancreática dar conta do recado. E acaba não acontecendo isso. Acaba tendo mais comprometimento muitas vezes. Eu acabo levando um desafio para outro setor, me perdoem, para outro órgão, né? O qual não é necessariamente não evoluiu para digerir tamanha quantidade de alimento super fermentescível, que é o amido, e aí a gente vê nas fezes valores, às vezes, 8% de amido das fezes, né? Então, essa dinâmica é muito interessante, gente. Quando vocês estão formulando, escolhendo um processamento, é sempre uma luta, né? Processar menor o grão de milho, principalmente no Brasil, o grão seco, por conta que a gente precisa digerir mais no rumen. Digerir mais no rumen para ele contribuir, para ele levar menos desafio para o intestino, porque a acidose secal é isso, esse desafio. Existem pesquisas que mostram que, às vezes, dependendo da dieta, 60% do amido escapa do rumen. Por tamanho de partícula, por densidade, capacidade de se hidratar rapidamente, ele pega aquele fluxo que há de saída no orifício retículo omasal e vai embora. Ele teve pouca oportunidade de contribuir ali para fermentação, para gerar ácido graxo propiônico, especialmente, e ser absorvido no rumen e transformar em energia, em glicose lá no fígado, né? Ele não teve essa oportunidade. Se ele tiver, vai ser via intestino essa absorção de glicose, né? Tá? Então, são fatores bem interessantes que a gente tem visto e tem muita coisa acontecendo bem, bem legal aí na ciência, mas estamos aprendendo diariamente, né? E acho que o professor foi muito feliz de ter tocado também nesse assunto da acidose secal, porque também tem que pensar nisso na hora de você estar formulando, na hora de você saber em quanto que vai ser a inclusão de amido na tua dieta, e no que você está utilizando para ajudar o rumen a lidar com tudo isso, porque o professor conhece bem ali as fotos que o professor Danilo Milling postou, o tamanho do seco aberto é o tamanho de uma folha 4. E aí você empurra essa quantidade enorme de amido lá e diz, ó, o que o rumen não deu conta e agora você se vira. E pelo que eu tenho entendido até hoje, o professor não tem nenhum produto que se mostra capaz de ajudar o seco nesse sentido. Eu acho que não tem comercialmente nenhum produto que consegue agir, passar essa ajuda lá para o seco hoje em dia. Olha só, o que a gente tem observado, a literatura retrata isso, tá? Quando você utiliza, certo? Quando você utiliza principalmente alcalinizantes, né, que acabam levando uma elevação maior de pH ruminal, certo? E, consequentemente, acaba melhorando o padrão de fermentação, principalmente acaba melhorando a produção de carbono até 14 carbonos, o que é absorvido ali na parede ruminal. Você tem também, quando então você melhora, estratégias que melhorem a fermentação ruminal, elas apaziguam, elas dão uma reduzida na quantidade de amido que chega no intestino, certo? E um outro ponto, sempre que a gente neutraliza ácidos, e aí no mercado tem vários neutralizantes de ácidos, né? Usados em combinação entre alcalinizante e tamponante, enfim, sempre que você neutraliza ácido no rumen, você acaba tendo, quando você usa um alcalinizante, ele não é só pro rumen para sequestrar aquele hidrogênio
gerar lá um hidróxido de magnésio o magnésio vai ser absorvido na forma de sal, etc. Não, ele também age sistemicamente. E aí, Bruno, uma das formas práticas que eu trago, uma novidade, digamos assim, para o teu ouvinte aqui do podcast, é os estudos, e aí eu trago um grande pesquisador que é o Quirin Zibelli, né, lá da Áustria, e eles têm estudado bastante, sabe? Os trabalhos deles têm relatado, buscado caracterizar o que eu poderia utilizar, certo? No campo como um indicador de acidose, né? É difícil, porque senão já, né, todos esses tempos já teria conseguido, mas quando então quando a gente usa estratégias de manejo, estratégias de ajudar a vaca a neutralizar aquele ácido, além do bicarbonato, via sangue ou via saliva, né, estratégias, então, globais, nós também temos o principal indicador que está tendo relação com isso é o quanto que as fezes têm o pH das fezes. Não necessariamente o pH das fezes está correlacionado, uma associação entre eles, que não quer dizer que Causalidade. Exato, que não é causalidade, mas não necessariamente o pH das fezes tem correlação positiva com o rumen. Eu já fiz vários experimentos com isso e não tem. Agora, o pH das fezes é um bom indicador de quanto tem de saúde do rumen ali. Não, pH de rumen e pH das fezes nem sempre eles se conversam, porque existem outros fatores relacionados a isso. E aí o trabalho do ano passado, do grupo do ZBL, mostrou bem claro isso, que a tentativa de você usar o pH das fezes e também tamanho de partícula das fezes para estimar o pH ruminal e o risco de acidose, certo? Porque quando eles submeteram, e aí são um experimento de 4 semanas, animais em 65% de concentrado, as semanas anteriores o animal estava com 40% de concentrado, foi aumentando para o mesmo animal, foi aumentando a quantidade de concentrado, ou seja, desafiando o animal de leite, né? Eles observaram que a variável mais sensível para explicar se tem muito amido escapando, né, do rumen é o pH. Mas aí é notório, a gente pensa, nossa, tem uma taxa de passagem mesmo lá no seco, e aí é claro, se o seco não tem capacidade de utilizar todo aquele amido, vai ser excretado, e eu coletando uma amostra de fezes, determinando o pH ali, obviamente que os ácidos orgânicos que estão ali são muito oriundos de nutrientes que seriam facilmente digeridos e não foram, majoritariamente o amido, majoritariamente, certo? Temos que lembrar que um estudo recente também do Bradford, desse ano, ele mostrou que há internamente uma resposta, quando o animal tem acidose secal, né, internamente há um aumento do butirato, que é conhecido nosso. O que serve o butirato? Lá no rumen, a principal fonte de energia para crescimento de papila. No intestino, da mesma forma, para que haja crescimento de velocidades, microvelocidades, é o principal substrato. Então, esse butirato aumentando, ele comprovou que tem a ver com redução da quantidade de interleucina 10, que por sua vez está relacionada com a resposta imune maior. Então, o animal ruminante, por mais que evolutivamente ele não aprendeu ainda, está ainda aprendendo a lidar com tanta quantidade de amido no intestino chegando, como está sendo hoje em dia nos nossos sistemas de produção, ele já tem reações, e é recente agora, a publicação desse ano, foi em maio, se eu não me engano, mês passado, ou abril, que o animal aumenta um ácido orgânico ali como resposta também para que haja menor leaky gut, para que haja menor permeabilidade do intestino, certo? Como uma resposta aumentando o ácido orgânico ali daquela fração do quimo que está sendo digerida, aumentando aquele ácido orgânico como resposta para reduzir a chance de ter mais permeabilidade lá do enterócito, o que acabaria levando para um baita problema que a gente aprende muito estudando avicultura, né, suinocultura, que há muitos anos estudam isso, e a gente já
tem muitas linhas de pesquisa no mundo, né? Os Estados Unidos bem forte nisso, se preocupando com a saúde do intestino do animal, porque é ali que mora principalmente não só o sítio de digestão, né? Um dos sítios de digestão do animal, mas o sistema imunitário, a imunidade, né? Do animal, o bem-estar de uma forma como um todo. Então é muito legal, eu acho que a gente está só começando a aprender sobre a acidose, viu? Muito bacana esses trabalhos aí, professor. E, professor, para fechar aqui, a gente falou muito bem, acho que os temas foram se complementando aqui e você já tocou bastante também na prevenção da acidose. Mas para a gente pontuar aqui, como é que o produtor hoje, tanto de leite quanto de corte, poderia. Aqui a gente pode dividir em dois. O que ele faz sem adição de nenhum produto, vamos dizer, de manejo alimentar, de dieta, para prevenir a acidose, e o que ele faz com a adição de algum produto? O que tem hoje de tecnologia que a gente Claro. coloca na produção aí para prevenir o aparecimento das acidoses? Claro, com certeza. Bom, Bruno, o feijão com arroz bem feito é a solução para muito dos problemas que a gente observa em termos de distúrbios metabólicos, né? E para a acidose não é diferente. Então, acidose é sinônimo de prevenção. Então, a gente precisa prevenir, de novo, né? Eu diria o seguinte: o primeiro ponto é evitar transição abrupta. Esse é o primeiro ponto, independente se é corte ou leite. O corte pode até parecer mais evidente, né? Quando o pessoal confia no animal, etc. Mas no leite a gente tem muito disso. Essas transições abruptas ou troca de concentrado, quantidades de concentrado, fornecedores, ou mesmo, gente, você acaba não trocando o concentrado, o teu fornecedor de concentrado ou a quantidade. E sim, você abre um silo novo, né? O qual já não tem a mesma capacidade fermentativa ou tem mais capacidade fermentativa, você adquirir um silo de um vizinho, enfim. Então, essas questões são importantes de que haja uma questão de adaptação desses animais, sabe? Haja uma mistura inicialmente de 20% daquela silagem, 30%, depois vai indo para 50%, 70%, até você chegar na quantidade adequada disso. E isso consegue quando? Planejando, você sabe o momento, a semana que vai acabar um silo, abre outro silo e já complementa com isso. Mas os principais problemas da acidose mesmo estão relacionados a ajuste de dieta. E eu não falo ajuste de dieta atrás da tela do computador, como estamos eu e você aqui. E isso é importante, porque é o ajuste Muito. químico, nutricional, excelente. Vocês têm know-how aí, sabem quanto tem que comer de tal nutriente, até quanto que eu posso colocar se esse grão for processado de tal forma, se for um outro cereal. Mas eu me refiro muito mais no dia a dia, na consistência do que é oferecido, certo? No simples fato de, eu não tenho um vagão para misturar, mas você pode simplesmente com o garfo misturar aquele concentrado com o animal, por mais que ele coma 5 quilos de concentrado a cada ordenha, 2 ordenhas, vai dar 10 quilos de concentrado, não deixe só sobre o volumoso ali, uma silagem, eventualmente um pré-secado, misture-o, sabe, para que a vaca ingira de uma forma mais homogênea cada bocado. Isso seria o sonho de qualquer nutricionista, que a cada bocado a vaca ingerisse proporcionalmente tudo que você colocou lá no programa que você utiliza de formulação. Então, muitas vezes, não é o programa de formulação, é isso, é ir lá, calçar a bota, ver como é que o animal está ingerindo. O animal indica para a gente. O comportamento ingestivo do animal, o que ele deixa no coxo é um indicador riquíssimo. Mas eu não tenho colar, como é que eu vou fazer isso? Gente, é observação. O que ele deixa no coxo pode estar o gado a pasto. Mas se ele começar a selecionar aquele sabugo, né, começar a deixar de lado aquela palha da silagem, ou mesmo um pré-secado que ele acaba não ingerindo o suficiente. Existem animais que selecionam a favor de pré-secado, se for muito bom o pré-secado, enfim. Existem animais que já não gostam muito, você muda para passa de um pré-secado de tífito para o de aveia. Você pode levar um desafio do animal por ele não aceitar esse pré-secado de aveia, que tem mais caule, é mais difícil de ser ingerido, né? E o animal acaba comendo muito mais concentrado do que você estimou para ele ingerir. Então, esses
esses tipos de oscilações e quando é pós-ordenha, a gente tem um desafio ainda maior, né? Porque o animal come aí numa vez só, né? Então acaba levando isso. Então essa dieta e assim, e ver a parte física, o químico é fácil, manda lá para o laboratório, mas o físico também. Como é que está a estruturação, principalmente se for dieta totalmente misturada? Eu estou atendendo mesmo a quantidade mínima de fibra que eu preciso de freio aí nessa dieta ou não estou atendendo, né? Então acho que assim, eu não vejo diferente de evitar a transição abrupta e manejo de alimentar, né? Manejo alimentar focando a parte química e física. Um detalhe, professor, eu acho que dá para complementar aqui, nessa de adaptação, acho que muitas vezes o pessoal atrás pensava que a gente tinha que adaptar a microbiota, mas a microbiota é uma coisa que se adapta muito rápido, e o que a gente está Rapidíssimo. buscando adaptar são as papilas Papila. do rumen, porque imagine que você chega muito ácido lá, e o rumen não tem papila suficiente para absorver, isso aí é como Uhum. se tivesse uma fila de ácido ali, e tem poucas papilas para absorver, né? Então, acaba se Exato. Muito acumulando esse bom. ácido e é isso que leva, pode levar ao quadro aí de acidose, né? Muito bom. Exatamente. Com certeza. Foi cirúrgico, Bruno. Papila ruminal, área de papila eu quero. E existe um gap, né? De uma semana, alguma coisa desse gênero, né? Tem variações entre a papila responder àquela alteração da dieta, né? E a microbiota responder. A microbiota é muito mais rápido, né? A dinâmica do micro-organismo do que propriamente de uma papila ruminal, tá? Em termos de aditivos, digamos assim. É claro que quando a gente fala de neutralizantes de ácido, a gente tem os tamponantes, basicamente o bicarbonato de sódio, é uma fonte de sódio também, mas é algo limitado em termos de ação. Você vai ter o bicarbonato atuando na primeira, segunda hora no máximo, depois você não tem mais atuação do bicarbonato, né? Então, por isso que existem os alcalinizantes também, a base de magnésio, todos os alcalinizantes, né? O qual tem um papel de manter o pH mais elevado e com uma dinâmica, né? Os alcalinizantes aí tem que investigar muito bem a fonte, mas com uma dinâmica de captação de ácidos já a partir das primeiras 4 horas, indo até 10, 12 horas após. Então, isso eu acho importante, de acordo com o desafio que o animal está. Então, animais que consumam mais que 5 quilos de concentrado, é obrigatório eu também ajudar esse animal a contornar essa carga excessiva de ácidos, né? E os aditivos mais relacionados a melhoradores de desempenho, né, que a gente tanto conhece, como monenzina, por exemplo, né? Eu falo monenzina, mas pode ser lasalocida, que só muda o mineral ali associado, né, da ação no microorganismo, que terão ação específica em microorganismos gram-positivos, reduzindo aí, especialmente Streptococcus bovis, vai reduzir protozoário também, então fazendo com que haja melhor eficiência ruminal e também com que haja menos produção de ácido lático, né? No mercado hoje também, Bruno, tem muitos derivados, produtos muito bons derivados de plantas, né? Os quais têm ação comprovada também contra esses micro-organismos, e é uma coisa boa. Eu comecei o nosso bate-papo aqui conversando isso. Se busca, desde a proibição de 2006 na União Europeia, assim, numa velocidade muito grande, alternativas que não sejam antibióticos, como ainda a gente é permitido usar em doses subterapêuticas aqui no Brasil como melhoradores de desempenho, né? E a gente o faz porque entrega, é um aditivo que entrega resultado aí, né? Nas ações, né? Então, em termos do que adicionar, eu veria muito isso. Esses tamponantes, esses alcalinizantes acabam entrando aí 1,5% da dieta como um todo dos animais e acabam fazendo grande diferença em termos de manter os animais bem de saúde ruminal, melhorando gordura de leite. Quando você melhora o ambiente ruminal, também você mantém gordura do leite, mantém aspectos de saúde do animal e mexendo, como ele é sistêmico, ele mexe também em pH das fezes, né, fazendo com que haja, então, uma melhora de algumas unidades de pH das fezes, o que não dá para afirmar nenhum número aqui, porque vai depender de todo o contexto que tem a propriedade. Show de bola, professor. Ficou bem. Acho que uma mensagem muito boa aí de prevenção e de saúde ruminal são duas coisas que a gente Uhum. tem que ficar muito atento. Clayton, eu gostaria de ir para umas perguntas finais aqui. Eu acho que foi um tema
uma conversa muito agradável que eu tive aqui contigo. E a primeira pergunta aqui final, que não necessariamente precisa ser técnica, mas eu acredito que o professor Ah, possa aham. contribuir com a audiência, e é nos dizer qual que é o livro que o professor mais recomenda, o livro que o professor mais dá de presente. Muito bom. Olha, Bruno, é, desde que, principalmente depois que eu acabei o doutorado, isso faz 10 anos já, é, eu comecei, quando a gente vai para essa área da pós-graduação, a gente sempre vê o técnico, né, o científico, estudar até, né, a, todos os compartimentos de uma todas as organelas né, de uma bactéria, enfim, você estudar muito a fundo e você começa a observar que aí você vai ganhando responsabilidades em termos de, você tem uma equipe para liderar de alunos, você tem um laboratório para tocar, como foi o meu caso na universidade, né? Então você observa que é muito mais em lidar com habilidades decisivas para trabalhar, para conquistar a equipe, para despertar na equipe, né, despertar identidade nas pessoas, no que eles fazem, sabe? Então eu sempre busquei vários autores, né? Eu me lembro, numa ocasião, eu questionei o grupo de estudos que a gente tinha a respeito de qual que era a obra deles, né? E tem aquele livro do Cortella, bem interessante, que eu acho fantástico aquele livro, Qual a Tua Obra? Mas, recentemente, eu li um livro que não é tão novo, que foi muito vendido, que é O Poder da Ação, do Paulo Vieira, e é, assim, muito interessante para a gente colocar realmente as nossas ações diárias, os nossos planos de médio e longo prazo e executá-los, porque nós temos uma condição muito boa, a gente tem facilidade em buscar informação, a gente tem pessoas facilmente com quem conversar, nós não sabemos algo aqui, poxa, mas eu conheço alguém que eu já vi publicado um vídeo ou algo do gênero, eu consigo o contato dele em menos de meia hora, muitas vezes, não é? Então eu já falo com o especialista. Então, gente, nós temos muitas ferramentas na mão e nós temos que muitas vezes buscar organizar o nosso tempo. Isso eu tenho buscado, sabe? E atualmente também com equipe, né? Buscar que todo mundo reconheça o seu papel no grande. Daqui a pouco vai ter o lançamento de um produto ou efetivação, consolidação de um produto. Todo mundo, desde o designer até quem é a secretária, está todo mundo envolvido nisso. Não é somente a pessoa técnica. Então, é como eu comecei a fala, essa equipe multidisciplinar, é importante ouvir essa questão. Então, o soft skill foi o que eu mais tenho estudado, sabe? Essa porção que é o que mais demite nas empresas, é o que mais compromete relacionamentos também, né? Relacionamentos profissionais, nesse caso, né? É mais nesse sentido. Então, eu ficaria com o último livro que eu li aí, é O Poder da Ação, do Paulo Vieira, mas mais nesse sentido, sabe? O professor tocou num ponto do acesso à informação hoje que está bastante facilitado, e o professor tem uma bagagem aí de 9 anos como professor, e Aham. acredito que passou dos mais variados tipos de aluno pelo professor. Uhum. E é com muito orgulho que eu consigo fazer essa pergunta hoje e também absorver as coisas que cada convidado fala aqui. E a Certamente. última pergunta é, na sua opinião, Clayton, o que que tu acha que difere um aluno normal de um aluno de sucesso? Bruno, atitude. Para mim é atitude. Não é outra coisa, porque a atitude envolve quanto que ele vai se entregar para a coisa, envolve o que envolve princípios outros, né? Quando você tem atitude, você está tendo atitude aqui, desculpa, mas eu não lembro quando você lançou esse desafio do podcast, uma atitude super interessante que às vezes você perde até a dimensão da onde chega a sua informação, da onde chega esse teu voluntariado, né? Que você está prestando um voluntariado para a sociedade, é uma atitude. Você poderia muito bem estar confortável fazendo o básico, que é ser um aluno de final de curso de medicina veterinária, certo? Então eu vi assim, Bruno, e invariavelmente esses alunos que passavam para a gente, que tinha acesso na sala de aula, ou às vezes como orientador, como desenvolvimento de algum estudo no campo, são alunos que, assim, depois se encaixam de uma forma muito tranquila, depois são disputados pelas pessoas que querem tê-los
na empresa, querem tê-los até como consultor, às vezes é produtor rural, sabe? E tá lá tendo atitude, sentando com os pais e falando, ó, o que a gente vai crescer? Como é que a gente vai fazer? Como que pode fazer aqui? Até quando que a gente pode financiar para conseguir pôr esse plano em prática, né? Que nós temos muita gente hoje, colegas nossos de profissão e que são produtores rurais fazendo um papel muito bonito, produzindo com qualidade e rentabilidade, né? Então, eu ficaria com a palavra atitude, e para mim é determinante para um profissional. Muito bom, professor Clayton. Que conversa agradável. Mais uma vez eu falo aqui para ti. Por último, por onde eu sei que o professor é meio avesso, talvez, às redes sociais, mas está entrando um pouco. Mas se alguém quiser Sim, sim. entrar em contato com o professor, como é que eles podem te achar? E se o professor tem alguma mensagem final aqui para os ouvintes Tá também. certo, tá certo. Bom, a minha mensagem final é simplesmente, pessoal, que a gente continue acreditando no ser humano. Nós temos no Brasil, a gente tem muito potencial. Eu falo como ciência, correto? Temos pessoas assim fantásticas que fazem acontecer, independente de governo, de crise, veste a camisa e tenta achar soluções. É na crise que a gente cresce, né? Já disse alguém muito num passado distante, né? Que é na crise que a gente cresce. Eu deixaria isso, sabe? Para a gente não baixar a cabeça, acreditar em nós mesmos. Você às vezes aí está ouvindo no carro, enfim, quando a gente se desloca, né? É muito gostoso ouvir um podcast e a gente fala, mas será que eu tenho potencial de fazer isso? Certamente o que você focar a sua energia, você vai conquistar. Pense colorido lá, pense, sonhe colorido que você vai conquistar isso, né? E hoje a gente vive num mundo muito favorável em termos de informação, em termos de acesso, como a gente já comentou, e eu acho que a gente tem tudo para ser um país cada vez mais pujante para alimentar o mundo, que essa é a nossa grande missão, né? Tá? E aonde pode me contactar, sem dúvida nenhuma, eu tenho a rede social que é o LinkedIn, só buscar lá pelo meu nome, né? O LinkedIn, que é o meu nome aí, que é a rede que eu costumo utilizar. E aí deixo um abraço a todos e Bruno, parabéns por você aí, a gente fica muito orgulhoso de ver a sua trajetória, conheço, né, o seu irmão também, fomos colegas e assim a gente fica super orgulhoso de ver como as pessoas que querem fazem acontecer mesmo, sabe? Então, assim, desejo enorme sucesso e certamente vou acompanhar aí toda a sua trajetória e o canal aí já está lá nos favoritos lá para a gente acompanhar aí o podcast seu. Então, muito obrigado, espero que tenha atingido os objetivos aí do podcast e a gente fica ao dispor. Sem dúvidas, atingiu muito bem os objetivos aqui, professor. O teu LinkedIn vai estar aqui na descrição do episódio. Então, Uhum. pessoal, esse foi Clayton Zotti. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio.